Você em casa, não perca, domingo, às 14h30, o melhor programa da região norte, Saúde e Bem-Estar, com o Dr. Cleito Alencar. Entretenimento, dicas de saúde, fitness, alimentação. Você vai saber sobre livros, curiosidade, filmes. Venha, este programa é muito quente, é muito gostoso. Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleito Alencar, domingo, 14h30. Reúna a família, não perca! Olá, você em casa, bem-vindo ao nosso programa Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleito Alencar. Hoje nós vamos receber aqui, nesse nobre programa, o meu amigo Ajalce Janaú, grande cirurgião de tórax. Ajalce, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Por favor, meu amigo, muito obrigado. A gente fica muito feliz de recebê-lo. O nosso programa hoje vai falar de doenças do pulmão e daqui a pouco, então, a gente vai voltar com esse grande cirurgião de tórax, Dr. Ajalce Janaú. Daqui a pouco voltamos, aguardem. Seu material esportivo de alta performance e tecnologia tem endereço certo. Loja Adidas Performance, no Shopping Boulevard. Materiais esportivos, masculino, feminino e infantil. Tudo com exclusividade e originalidade da marca Adidas. Nas linhas de treino, corrida, futebol e casual. Loja Adidas, no 3º piso do Shopping Boulevard. Aguardamos por você. Estamos de volta com Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleito Alencar, este programa genuinamente paraense, recebendo um genuíno paraense, Ajalce Janaú, cirurgião de tórax. Todos conhecem na cidade, todos os cirurgiões, todo mundo já precisou de uma avaliação do Dr. Ajalce, não é isso, Ajalce? E eu queria perguntar para esse amigo, para essa pessoa que conhece muito de música, muito de cirurgia do tórax, a cirurgia do trauma torácico, né? Essa coisa horrível que aconteceu com o nosso pronto-socorro municipal ali da 14, um incêndio, uma coisa deprimente, uma coisa muito ruim para a nossa cidade, para a imagem. Mas fugindo dessa coisa, tem lá profissionais maravilhosos, né? Dr. Roger Normando, equipe muito grande de cirurgia do tórax e uma das maiores experiências do Brasil em trauma cardíaco, né? É essa equipe e o Dr. Ajalce faz parte. Eu queria perguntar, Ajalce, diga para o nosso telespectador a incidência de trauma de tórax, né? Perfurante, tiro, faca, como ocorre isso lá no pronto-socorro, no dia a dia de vocês? Tudo bem, Cleito? Obrigado pelo convite. Já estava marcado há algum tempo, não tinha dado certo, mas agora finalmente deu. E o que, sem planejar muito, o que a gente tem uma característica muito própria aqui, como você falou, um programa genuinamente paraense. Então, quando você fala em Pará, você vê que as coisas aqui são um pouco diferentes. E mais ou menos lá para 97, nós fizemos, quando a gente tinha apenas o pronto-socorro da 14 de março, não existia o pronto-socorro do Guamá, nem o Hospital Metropolitano, a estatística que a gente conseguia desenhar era fiel porque era tudo lá, e a gente conseguiu ter uma exatidão nos dados, não se perdeu nada. E o que a gente percebeu naquela época? A gente era diferente do Brasil, digamos assim. Enquanto a estatística dizia que 3/4 dos doentes de trauma torácico eram por arma de fogo e 1 de 4 doentes era por arma branca, aqui era o contrário. Eram mais arma branca na proporção de 3/1 em relação à arma de fogo. Não sei falar com veemência, mas coincidiu com a lei do desarmamento e nós temos hoje muito mais ferimentos por arma de fogo do que arma branca. Então nós estamos igual ao resto do Brasil. E isso é ruim em termos de estatística, em termos de realidade, por quê? Porque tem uma mortalidade muito mais alta, a arma de fogo, a gente tem uma complexidade maior e as doenças associadas são maiores. Isso leva a um tempo de permanência maior e as sequelas são também mais numerosas. Muito bem. E a idade desses pacientes, assim, a gente não tem uma ideia, né? É assalto, chega mais a polícia que atira, é um policial, é uma vítima do dia a dia. Qual é o que chega lá no pronto-socorro na mão de vocês?
Hoje em dia o trauma ele está indo para o Hospital Metropolitano. O pronto-socorro ficou mais como uma referência das doenças não traumáticas e o trauma vai para o Hospital Metropolitano, que é fundamentalmente voltado para isso. Então, o que a gente observa lá é que a maioria dos doentes que chegam acidentados do tórax, a gente tem muito acidente de moto ainda, mas a maioria ainda é acidente interpessoal. São as brigas, são as confusões, são assaltos, são pessoas envolvidas na criminalidade, a boa parte desses doentes que chegam lá. Muito bem, e a mortalidade? Mais ou menos, chegam 10 pacientes, 20%, 10%, qual é a mortalidade, Gelson? Na hora de avaliar a mortalidade do traumatismo torácico, como o traumatismo de um modo geral, a gente tem que ter duas análises. A gente tem a análise da mortalidade do doente que chega ao hospital, essa aí a gente consegue quantificar, que daria em torno de 10%, 15%. Agora a gente tem a mortalidade dos pacientes que não conseguem chegar no hospital. Então, quando a gente vai fazer uma análise de traumatismo torácico, ou seja lá qual for, se a gente quiser fazer um trabalho mais amplo e mais realista, a gente tem que pular o muro do hospital e entrar na estatística do IML. Então, a gente, quando pensa que o traumatismo tem uma mortalidade que não é tão alta, o traumatismo torácico, a gente está vendo uma amostra relativamente viciada, porque a gente está recebendo os traumas menos complexos, porque o trauma extremamente complexo ficou na cena do acidente e não foi para o hospital. Muito bem, doutor Gelson, eu queria lhe perguntar, nós temos uma seleta equipe de cirurgia de tórax na nossa cidade. Quantos cirurgiões de tórax hoje nós temos na nossa cidade? E existem serviços montados próprios de cirurgia torácica nessa cidade? Ou são profissionais isolados, sozinhos? Existem equipes? Quantos profissionais compõem a cirurgia de tórax hoje no Pará? Seguindo a página da Sociedade Brasileira, que é ela que nos rege, que norteia o nosso atendimento, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica hoje no estado do Pará, ela alberga 5 titulados. Apenas 5? Apenas 5 titulados. É uma especialidade muito pequena. E no Brasil não são tantos, nós temos hoje pouco mais de 400 médicos titulados para o Brasil inteiro. Está crescendo, mas cresce a passos lentos, porque é uma carga pesada demais. Então, as pessoas pensam 2 vezes antes de abraçar o fardo pesado. Não é fácil, a vida do cirurgião torácico ainda é cansativa. Melhorou um pouco mais com a videocirurgia, com o advento da videocirurgia, com as cirurgias sendo menos invasivas, com as ressecções pulmonares para câncer de pulmão, por exemplo, a gente conseguindo fazer por vídeo, diminuindo o tempo de internação de 7, 8 dias para 2, 3 dias, isso deu um alento tanto aos doentes quanto à equipe de profissionais, né? Então ficou mais fácil ser cirurgião torácico, quer dizer, bem preparado, ficou mais fácil exercer a cirurgia torácica. Para você ter ideia como era antigamente, se você operava um doente na segunda-feira e tinha 8 dias de internação, ele só ia na terça-feira da semana seguinte. Ou seja, todo dia você tem que passar visita no doente. Então, são o tipo de coisa que quem está do outro lado não consegue entender, ou tem dificuldade, às vezes, de perceber isso, que é uma vida que não tem sábado nem domingo. Você passa a vida inteira operando e passando visita sábado e domingo. Hoje em dia, não. A gente tem um conforto maior e o doente muito mais conforto que a gente, porque ele opera e vai para casa com 3 dias. Isso é uma vantagem que não tem preço que pague. Muito grande. A gente costuma dizer que tem custos, mas não tem preço. Né? Então, veja você em casa, telespectador, a complexidade que é na nossa região, uma especialidade tão importante, tão difícil que é a cirurgia de tórax. Nós só temos 5 profissionais gabaritados, credenciados pela sociedade nominada pelo Dr. Gelson. Então isso, uma cidade de 2 milhões de habitantes, um estado com 6, 7 milhões de habitantes, ter 5 cirurgiões de tórax é um sofrimento muito grande infligido a esse profissional. Antes de entrarmos ao ar, nós estávamos conversando, Dr. Gelson, eu tenho 6 hospitais para passar visita. Veja que num domingão, num sábado, qualquer dia, o Dr. Gelson vai passar 6 hospitais à visita. Isso transforma a vida do profissional e afasta outros profissionais de assumirem essa especialidade. Daí a dificuldade que o Dr. Gelson está falando de nós termos mais profissionais engajados nesta especialidade difícil que é a cirurgia do tórax. O Dr. Gelson é chamado, junto com a equipe dele, em vários outros hospitais para avaliações e condutas. Então, a cirurgia do tórax
ela é muito complexa, ela é muito delicada. E a cirurgia videolaparoscópica também já adentrou a cirurgia do tórax, junto com o Dr. Ajalso, o Dr. Roger Normando, o Marcos, uma equipe muito grande, muito gabaritada. O Pará está muito bem assistido na cirurgia do tórax, mas precisaríamos de pelo menos mais 15 a 20 profissionais para poder assistir suficientemente a todos os hospitais e diminuir a carga de trabalho destes profissionais, que não são tão bem remunerados. Veja você, o Ajalso trabalha em 6, 7 hospitais. É uma pessoa simples, humilde, um guerreiro, um trabalhador que ama a medicina. Faz com isso aqui o que ele gosta demais, que é trabalhar. Falava-me agora há pouco, me chamaram no hospital que eu nunca nem fui, num trabalho, mas o colega que chamou ele, não é ninguém, não é nada, é uma pessoa, um ser humano, e ele vai atender. Então, já você está de parabéns, essa especialidade é maravilhosa. Eu tenho que te perguntar algumas outras coisas. Vamos falar sobre a tuberculose na nossa região, uma doença infecto-contagiosa, muito importante, né? Eu já tive a minha esposa com tuberculose pleural, você lembra bem no tempo lá no HGB que ela pegou a tuberculose pleural, vocês diagnosticaram, trataram, chegaram a um diagnóstico conclusivo, e eu fico preocupado, né, que essa doença vai caindo no anonimato. E como está hoje, Ajalso, a tuberculose pulmonar, extrapulmonar? Eu queria que você fizesse uma análise geral da quantidade de pessoas contaminadas no Pará. A gente vai voltar então daqui a pouco com esse assunto muito importante que é a tuberculose, e o Dr. Ajalso vai explanar para todos nós. Muito obrigado, até daqui a pouco. Seu material esportivo de alta performance e tecnologia tem endereço certo. Loja Adidas Performance, no Shopping Boulevard. Materiais esportivos, masculino, feminino e infantil. Tudo com exclusividade e originalidade da marca Adidas. Nas linhas de treino, corrida, futebol e casual. Loja Adidas, no 3º piso do Shopping Boulevard. Aguardamos por você. Então estamos de volta com o Dr. Ajalso e vamos falar agora sobre tuberculose. Dr. Ajalso, fique à vontade para falar desta doença maldita que é a tuberculose. Fale-nos o que é a tuberculose. Cleiton, a gente quando fala em doenças de um modo geral, a gente tem que separar 2 grupos de doença, porque nós temos 2 Brasis aqui dentro. Então, nós temos as doenças que atingem as classes A e B, que são as doenças que são mais valorizadas. Infelizmente, isso é uma realidade. Quando você fala em câncer de pulmão, você tem uma estrutura para atender o câncer de pulmão. Mas quando você fala em tuberculose pulmonar ou extrapulmonar, já é uma doença que se alberga fundamentalmente nas classes menos favorecidas. Então, por ser menos favorecidas, elas entram, igual leishmaniose, igual malária, no rol das doenças chamadas negligenciadas. Perfeito. E isso incomoda porque não é porque a doença é negligenciada, mas ela pode recair sobre qualquer um de nós. Sim. Então, nós temos os nossos doentes e hoje o que preocupa? Nós temos a tuberculose pulmonar, que ela é atendida fundamentalmente na rede pública de saúde. As unidades básicas de saúde estão preparadas e formatadas para atender com conforto, com domínio, os casos de tuberculose pulmonar habituais. A questão é quando foge do habitual. As complicações, as tuberculoses multiresistentes, que são relacionadas às falhas do tratamento, porque uma das causas, uma das razões do sucesso ou da falta dele no tratamento da tuberculose é a adesão do paciente ao tratamento. E quando ele quebra essa adesão, quando ele deixa de tomar o remédio, porque ele esquece, porque ele acha que ele está melhor, que a maior causa de abandono do tratamento é o doente achar que ele está bem, que está resolvido o problema dele. Ele é um tratamento longo, 6 meses de medicação, ainda não progredimos, conseguimos o tratamento da tuberculose, conseguiu o controle, mas ainda não conseguimos reduzir o tempo de tratamento. E esses 6 meses podem levar o quê? Pode levar ao cansaço do doente. O doente está 1 mês de tratamento, ele já está muito bem, voltou a ganhar peso, está se alimentando, já não tem mais a hemoptise, já parou de sangrar no escarro, e ele acha que ele não precisa mais tomar o remédio. Porque ele quer voltar à vida normal, ele quer ingerir bebida alcoólica, ele quer ter uma vida desregrada, acorda tarde, ele não pode tomar o remédio dele. Então eles quebram. Na hora que ele quebra o tratamento, ele
ajuda a formar bacilos mais resistentes e a tuberculose multiresistente. E esse bacilo mais resistente, que foi blindado porque ele começou a reconhecer a droga, o esquema da TB. Então, esse bacilo, quando recai no outro doente, já vai ser uma tuberculose multiresistente, e isso é um trabalho muito maior. Agora, além da tuberculose multiresistente, nós temos as outras formas de tuberculose, que são as formas extrapulmonares. Essa tuberculose extrapulmonar é a que mais chega ao cirurgião torácico na forma de derrame pleural. A questão é, diferente da tuberculose pulmonar, a tuberculose pleural ela precisa de um cirurgião e precisa de um hospital para que seja confirmado esse diagnóstico. Existem várias causas de derrame pleural. Uma delas é a tuberculose, então o doente precisa da biópsia da pleura. E hoje em dia a gente tem dificuldade em dar esse diagnóstico por causa da nossa rede de saúde, que não está preparada porque ela está no rol das doenças chamadas negligenciadas ainda. Então veja você em casa que a tuberculose é uma doença infecto-contagiosa transmitida por uma pessoa que está doente, tem lá a tuberculose pulmonar, tem a sua tosse, emagrecimento, febre vespertina, né? Esse emagrecimento ele vem aos poucos consumindo essa pessoa, ela tem uma hiporexia, muda a cor da pele, começa a tossir, 2, 3 meses, e aí sim vai se chegar aquele escarro com raios de sangue, que é hemoptóico, que o doutor Ajalce falou, e aí sim ele vai procurar um posto de saúde, faz um raio-x, faz o exame do escarro e vai ver o bacilo de Koch e vai começar a tomar medicação no próprio posto de saúde. Essa pessoa então está com tuberculose, ele é um transmissor da tuberculose, e só pega a tuberculose quem está com a imunidade baixa, que se alimenta mal e que convive diariamente com essa outra pessoa que tem a tuberculose. Ninguém vai pegar a tuberculose, uma tosse só do lado da pessoa, só se estiver com a defesa, a imunidade muito baixa. Então, essa doença é uma doença que cai no rol das doenças esquecidas. As doenças que não têm a importância muito grande para os laboratórios, para os estudiosos da medicina. Porque se algum laboratório investisse no tratamento, no diagnóstico e no resultado final dessa doença, não tenha dúvida você que investido milhões ou bilhões de dólares nessa doença, já não existiria leishmaniose, malária e outras doenças. Como ele falou, é tão doído o médico falar isso. Nós não temos um arsenal terapêutico ideal para a tuberculose. Hoje, como a Ajalce pode afirmar, são pouquíssimas drogas para se tratar a tuberculose. E ele, como cirurgião de tórax, pega muitas complicações. A minha própria esposa teve uma pneumonia, entre aspas, ficou internada 15, 20, 30 dias, ninguém descobriu que ela tinha derrame pleural drenado 3 vezes. Na terceira vez, o Ajalce com o Roger drenou e biopsiou a pleura, confirmou a tuberculose pleural. Então veja você que é uma doença maligna, mas que necessitaria de mais investimentos, de mais pesquisa. Mas no nosso país é muito difícil. E no nosso Pará, aqui na Amazônia, existe uma coisa chamada tempo de retardo amazônico. Aqui parece que é tudo mais lento, né, Gelson? Tudo mais devagar. Eu acho que isso precisaria de investimento realmente no diagnóstico. A gente convive muito, né, com a tuberculose e o Ajalce com as complicações da mesma. Ajalce, eu queria que você comentasse para o nosso público também. O doutor Ajalce é um estudioso de música. Eu devo convidá-lo numa próxima vez para a gente falar de música. Vamos esquecer as coisas ruins, as doenças, os males do ser humano. Ajalce, nos fale sobre música. Que música você gosta de ouvir para almoçar, por exemplo, com a tua família, que é tão bonita? Que música você aconselharia para o nosso telespectador a ouvir em casa com tranquilidade, no dia a dia? Que música você aconselharia para se ouvir trabalhando, para se ouvir viajando, para se ouvir lendo um livro? Que música você aconselharia? Existem tipos de música ou qualquer música depende do seu coração? Exatamente, você falou direito. Eu não ouço muita coisa, tem coisa que eu detesto, não vou falar porque eu vou ferir alguém que pode gostar. A gente tem que... É uma questão de gosto, e o que você se identifica. Perfeito. Eu acho o seguinte, eu estava lendo um dia desses sobre o Rubem Alves, né, que é um grande escritor, e ele falando, todo mundo fala de oratória. Oratória, oratória. Por que não tem um curso de escutatória? As pessoas precisam ouvir mais e falar um pouquinho menos. A gente aprende ouvindo, a gente não aprende falando.
Não foi falando que eu aprendi, foi ouvindo. Então a música, a gente traz isso, dá para traçar um paralelo com a medicina também, porque a arte está em ouvir, prestar atenção. Na hora que você ouve mais o seu doente, você consegue perceber o que outro não percebeu. Então a música, ela te dá isso. E uma das razões, dos segredos é ter o tempo do silêncio. Você tem que ter o som e tem que ter o intervalo. É a chamada pausa. Eu tenho grandes ídolos que batalham muito pela valorização da pausa. A pausa melódica. Tem um momento que tem o silêncio. O Chet Baker, grande trompetista que ainda não foi superado, ainda não tem ninguém para superá-lo no mundo. Ele já falecido em 88. Fala para o nosso telespectador quem é Chet Baker, esse trompetista, ele é o que? Americano, New Orleans, onde ele vivia? Rapaz, conta ele um pouquinho nasceu... da nossa história, da história dele. O Chet, ele nasceu em Oklahoma. Ele foi um cara que ele era ele conseguiu se tornar aos 16, 15 anos já um referencial no instrumento. E o que é interessante, o que deixou o Chet diferente, quando ele tinha 17 anos, ele levou uma pedrada, brincando, ele levou uma pedrada na boca e quebrou um incisivo que ele perdeu. E perdeu um dente incisivo. E aquilo, para a empunhadura do som, proibiu, ele não podia tocar. E o que ele conseguiu fazer, como é interessante? Ele deixou de emitir as notas agudas, ele tocou notas mais graves e mais baixas, mudou a maneira de tocar para poder se readaptar. Com isso, ele reinventou o instrumento. Um instrumento que era tocado de maneira... O trompete é um instrumento barulhento. Ele passou a mostrar uma outra face do instrumento, mostrando para a gente, por exemplo, que seria possível você almoçar, deitar depois do almoço e ouvindo um som do trompete sem incomodar. Então isso, na hora que você descobre, você refaz, você redescobre o que todo mundo vê. É igual uma técnica. Você reinventa aquilo que passa na frente de todo mundo. E você mostra que é possível fazer um pouquinho diferente, com risco de ser pior. Se for pior, desista. Mas quando você descobre que o diferente é melhor, sim, vale a pena. O meu velho pai me ensinou poucas coisas. Uma coisa que ele me ensinou muito, ele falava o seguinte: meu filho, você não vai ser nunca melhor do que ninguém e nem tente, mas seja sempre diferente. Eu acho que foi isso que o Chet Baker fez. Ele toca diferente, ele toca o coração da gente. Se você tiver a oportunidade em casa de ouvir Chet Baker, é um trompetista maravilhoso. Ele toca o coração, você sente a pele quando você ouve a música, toca realmente todas as tuas células, é uma coisa maravilhosa. Eu acho que o Ajalce consegue ouvir bem Chet Baker. Gente, nós temos 2 orelhas, 2 ouvidos, nós temos só uma boca, não é? Então, eu acho que Deus nos fez quase que perfeitos, né? Só faltava ser imortal. Então nós temos que realmente, o Ajalce falou uma coisa muito legal, temos que ouvir mais e ouvir mais. E calar mais e falar menos. A palavra, ela enobrece o homem, mas o silêncio enaltece, o silêncio imortaliza o homem. Então assim, a você que adora discussões, argumentações, é muito bonito, como no Senado romano, né? Aquelas grandes discussões, os filósofos, Sócrates e Platão e etc, é lindo, mas quem aprendia muito era quem estava ouvindo essas discussões. Quem aprendia muito era quem estava escutando essas discussões. Eu queria, assim, estou muito feliz de ter recebido o Ajalce no nosso programa, no nosso humilde programa, falar de doenças do tórax, de trauma do tórax, um pouquinho de tuberculose, uma coisa ruim a tuberculose, mas que tem que ser falado, né? Falamos de uma coisa maravilhosa. A gente promete, o Dr. Ajalce, voltar aqui para falar somente de música, e a gente vai fazer um passeio pela música paraense, Salomão Rabilhos e outros grandes músicos paraenses, que é tão rica a nossa música, e vamos falar também de jazz, falar de música Aretha Franklin, vamos falar de música negra, vamos falar de música que toca o nosso coração. E Ajalce, eu queria que você desse um recado para o nosso telespectador, para a gente encerrar o nosso programa. O recado é dentro da minha área especificamente, né? Ficar atento para as doenças pulmonares. Elas são muitas vezes silenciosas, e o diagnóstico tardio, ele é responsável pelo insucesso do tratamento. Então, não banalizar. Como a gente vive numa região da gripe, a região da virose, todo mundo fica gripado aqui, que ninguém entende porque Belém tem tanta farmácia, cada esquina tem uma farmácia.
Então, é porque tem muita doença respiratória. O problema das mais graves doenças respiratórias é no momento em que ela é vista de maneira banal. Então, todo mundo acha que está gripado, que é só um resfriado comum e fica tratando aquela febre por vários dias ou ultrapassa semanas, uma tosse que ultrapassa 2, 3 semanas e ele não procura um local para realmente descobrir se aquilo realmente é só um resfriado ou se passou disso ou se é outra coisa. Esse cuidado a gente tem que estar tendo. Então, foi um prazer receber o Dr. Ajalce Janaú para falar de música, falar do Chet Baker e falar de tuberculose, doenças do pulmão. Preste bem atenção na sua vida, no seu dia a dia. A última palavra dele foi que guardou aqui no meu coração, foi o Chet Baker e foi ouvir mais e falar menos. Então, curta o nosso programa todos os domingos, 14h30, no canal 14, tá certo? Você vai curtir um programa bem simples, bem gostoso, com dicas de saúde, fitness, dicas de entretenimento, e a gente volta no próximo domingo com Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleiton Alencar. Até domingo que vem, aquele abraço. Você em casa, não perca, domingo, às 14h30, o melhor programa da região norte, Saúde e Bem-Estar, com o Dr. Cleiton Alencar. Entretenimento, dicas de saúde, fitness, alimentação, você vai saber sobre livros, curiosidade, filmes. Venha, este programa é muito quente, é muito gostoso. Saúde e Bem-Estar, com o Dr. Cleiton Alencar, domingo, 14h30. Reúna a família, não perca!